Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje estou aqui com você novamente para meditar sobre algumas coisas importantes das Sagradas Escrituras. Hoje eu quero meditar com você sobre como praticar os dons do Espírito na igreja. Existem algumas confusões, não vou entrar aqui em debate sobre se o mais certo é o ponto de vista pentecostal ou o ponto de vista tradicional, porque isso não adiantará muita coisa. Mas eu quero pensar o seguinte: se as regras bíblicas sobre os dons do Espírito forem usadas por todos os crentes, sejam eles pentecostais ou tradicionais, como se diz, aí sim nós teremos a verdadeira prática desses dons. Ou até nem teremos a prática desses dons. E evita-se muito embate em igrejas que estão divididas quanto a uma posição teológica ou outra posição teológica. O apóstolo Paulo nos fala sobre isso em Coríntios, exatamente Coríntios 14. E em Coríntios 14 ele nos dá algumas dicas de como evitar uma discussão desnecessária sobre esses assuntos e de como dirigir a igreja com ordem e decência em relação às manifestações dos dons do Espírito Santo. Vamos começar entendendo o conceito de entristecer o Espírito Santo. Entristecer o Espírito Santo significa tanto você querer ser alguém que não siga a vontade de Deus, que rejeite o Espírito Santo, como também significa você não seguir a ordem das coisas na Igreja de Cristo. Você ser alguém que não tenha disciplina na Igreja de Cristo, que não tenha reverência. E isso também entristecer o Espírito Santo, porque você acaba dando à igreja uma conotação de lugar sem regras, um lugar bagunçado, um lugar onde não há respeito propriamente dito, onde não há reverência a Deus. Então, a primeira regra que nós encontramos, que eu pelo menos enumerei aqui para vocês, para o exercício dos dons do Espírito Santo na igreja, você tem que ter essa regra em si para decidir se vai praticá-la ou não. A primeira regra que eu encontrei foi a regra do número limitado de pessoas que vão exercer esses dons, seja de profecia, seja de língua estranha, seja do que for. Paulo diz que o número é limitado, mas o que nós vemos geralmente é um número grande, amplo de pessoas fazendo esse tipo de manifestação, que seja lá ela interpretada como for. E fazendo esse número amplo de pessoas, desrespeita-se à primeira regra que Paulo estabelece. 1 Coríntios 14 diz o seguinte: e se alguém falar em língua desconhecidas, faça-se isso por dois ou quando muito três, e por sua vez haja intérprete. Observe, Paulo definiu o número um, dois ou três no máximo. Se tiver mais de três, já está complicado e tem que ter intérprete. E cada um, veja bem, e cada um por sua vez. Ainda diz o seguinte: se alguém, você vai ver mais à frente que cada um por sua vez. Ou seja, um fala, depois os outros ficam quietos. Depois, aquele que começou a falar se cala, senta, o outro levanta e fala. E os outros estão quietos. Ao mesmo tempo, o e assim sucessivamente, até no máximo três. Não pode ter mais de três pessoas. E interessante que, se for língua estranha, entendendo a interpretação dos irmãos pentecostais, se for assim como dizem, é necessário que haja intérprete, que interprete o que está dizendo, ou seja, vai ser um intérprete para um falante, a cada vez. Eu acredito que quando se faz isso, impõe-se ordem e as pessoas começam a pensar e refletir mais sobre a prática e há uma maior reverência da palavra de Deus. E é interessante a gente observar isso. Se está na Bíblia, se tem que ter essa ordem de decência, se tem que ter esse tipo de ordem, então que se fale, que se faça assim. A mesma coisa para os profetas. Falem dois ou três e os outros julguem. Observe, se você tem 100 profetas, 10 profetas em uma igreja, que falem dois ou três, mais um de cada vez. E os outros fiquem analisando. Aí o que ele falou tem a ver com a palavra. Eu estou verificando aqui na Bíblia. Tem a ver mesmo, realmente é isso. Profeta que eu entendo
como aquele que prega a palavra de Deus. Outras pessoas podem entender de outra forma. Então, ainda assim, o profeta que está profetizando, seja através da pregação ou de outra forma que você imagine, ele tem que ser julgado. Percebe? Ele tem que ser julgado para ver se o que ele está dizendo é verdade. E não simplesmente aceitar, puxa, o profeta falou, é verdade, tem que ser de Deus. Não, tem que ser julgado. Ele tem que falar sozinho e você que está lá no seu banco, você tem que estar julgando ele, para ver se ele está falando verdade de Deus ou se ele está falando algum tipo de mentira. Interessante isso. Às vezes as pessoas pensam, porque o profeta falou, aquilo tem que ser verdadeiro. Não, porque um profeta falou, você tem que julgar. A obrigação do cristão é julgar o que esse profeta está dizendo. Creia você em profecias hoje ou não, tá bom? É obrigação sua julgar. Isso que eu estou definindo. Estou definindo quais são as regras que o apóstolo Paulo definiu em 1 Coríntios 14. A segunda regra é a necessidade indispensável de um intérprete. Nós até já falamos isso na primeira regra, no versículos 14, 28 e 29. No versículo 28, mas se houver intérprete, versículo 28 mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Certo? Se não tem intérprete, fale consigo mesmo. Se você vai falar língua estranha, fale consigo mesmo em oração e com Deus. Não tem intérprete, não abra a boca. É isso que Paulo está dizendo. Se não tem intérprete, não tem por que se manifestar. Nós vamos ver mais à frente que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Porque Deus não é alguma pessoa que faz uma pessoa de cavalo. Pelo contrário, ele entra, ele chega em você, toca em você e você tem liberdade para administrar a ação de Deus na sua vida. E então, por isso, é necessário que nós vejamos a regra da ordem e decência no exercício dos dons espirituais. Repetindo, estou falando da regra de ordem e decência no exercício dos dons espirituais. Não estou combatendo irmãos pentecostais. Isso vale para qualquer igreja de qualquer orientação quanto à doutrina do Espírito Santo. Agora, a terceira regra, fale somente um de cada vez, já falamos disso também. Mas se outro estiver assentado, ele continua ainda dizendo no versículo 30 de Coríntios 14, e que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se primeiro. Lembra que eu expliquei isso para vocês? Agora eu estou mostrando o que está dito na Bíblia. Porque todos podeis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e sejam consolados. Certo? Se todos profetizam ao mesmo tempo, se todos falam línguas estranhas ao mesmo tempo, ninguém é edificado e ninguém é consolado. Mas se um fala de cada vez, aqueles que ouvem são consolados e são edificados. E tanto aquele que fala também. Por isso é um de cada vez. Um de cada vez, no máximo 3. Isso de preferência com intérprete. Certo? A quarta regra, o profeta não entra em transe. Observe, às vezes as pessoas pensam que o profeta... já ouvi algumas pessoas dizendo que os profetas perdem a noção de si mesmos, sentem uma coisa especial e começam a falar ou fazer qualquer coisa. Isso, meus irmãos, não é o tipo de profecia propriamente bíblico. Isso é uma profecia mística, porque os místicos é que entram nesse estado alterado de consciência. Na verdade, os servos de Deus não entram em estado alterado de consciência. Eles estão plenamente conscientes e sabem o que estão falando e por que estão falando. Não estão em estado alterado de consciência. Se você sente alguma coisa, essa coisa é fantástica, que te leva a um tipo de ação totalmente diferente, isso não está de acordo com o que nos ensina as Escrituras. Veja o que diz o versículo 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Ou seja, um profeta dizer que não pode controlar o próprio espírito, isso não está certo. Isso é feitiçaria e não é manifestação do Espírito Santo. O profeta tem que poder controlar o seu próprio espírito, porque Deus não é um Deus de escravidão, Deus é um Deus de liberdade, certo? Então essa é mais uma regra, que está lá em Coríntios 14. Outra regra, se não tiver ordem, não é de Deus. Se a questão que estiver acontecendo, a manifestação do Espírito que estiver acontecendo
não tiver ordem, é porque não é manifestação do Espírito e não é de Deus. Muitas vezes as pessoas têm feito a igreja passar vexame, ser envergonhada por ações que não são verdadeiramente de Deus. Há um tempo atrás, nós vimos uma senhora fazendo profecia que Marina Silva seria eleita presidente do Brasil. E daí? Não foi. Então, observe, isso tudo tem a ver. Por quê? Porque não há ordem verdadeira em alguns casos, não estou dizendo em todos os casos. É necessário que se procure as regras para o exercício dos dons do Espírito. Então, se não tiver ordem, né, de Deus, vamos ver onde está escrito isso? No versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Todas as igrejas, ou seja, se a igreja é pentecostal, se a igreja é tradicional, também não haverá confusão, será uma igreja de paz. Se houver confusão, tem alguma coisa errada, é porque não estão seguindo as regras para o exercício do dom que o próprio apóstolo Paulo definiu em Coríntios, capítulo 14. Então pare para pensar, qual é o problema às vezes das igrejas? O problema é não seguirem essas regras. Por exemplo, entre os batistas, tivemos um problema há décadas atrás em relativo a isso. Alguns irmãos queriam uma prática, uma doutrina do Espírito Santo, uma pneumatologia diferente do que outros. E quando chega a esse ponto, cada um queria manifestar a sua forma de ser. Mas o que a Bíblia diz? Que isso tem que ser feito com decência e com ordem. Se na verdade, ao invés de combater essas doutrinas propriamente dito, fosse usada a doutrina bíblica de ser um de cada vez, ou no máximo 3, e os outros ficarem calados julgando, talvez isso não tivesse acontecido, não é? Não sei. Ou talvez não aconteça mais hoje em dia. De repente a tua igreja não tem esse tipo de disciplina do apóstolo Paulo. E se não tem esse tipo de disciplina, é necessário verificar se precisa dessa disciplina. E se precisar dessa disciplina, se você acredita na manifestação dos dons espirituais, amém. Isso não vai levar você para um lugar diferente ou não, nem a mim também. O que interessa é crer em Jesus, mas a disciplina é necessária, sabe por quê? Para que não seja falado mal do Evangelho entre os gentios, como diz as Sagradas Escrituras. Que Deus nos abençoe e que essa palavra tenha edificado o seu coração.